tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula de filosofia. E na aula dessa semana iremos abordar a seguinte questão em filosofia. Os atomistas, filósofos pré-socráticos que estavam preocupados em achar a origem, através dos seus estudos do universo. Então os atomistas, como o próprio nome já chama, é aqueles que vão defender a teoria dos átomos, como no caso aqui do próprio Demócrito e do Leucipo, que era o seu mestre aí, que ensinava ele a pensar dessa forma e a entender o mundo a partir dos átomos. Então vamos lá, rapidamente uma introdução aqui, eu já vou explicar rapidamente o que seria a teoria de Demócrito. Os últimos pré-socráticos são os chamados atomistas. Nessa corrente destacam-se Demócrito e Leucipo, que é da primeira metade do século V a.C., Demócrito, pensador e escritor bastante famoso, que viajou por toda a Grécia, que explica que os átomos são as partes indivisíveis da matéria, movem-se, agrupam-se e se separam, formando todas as coisas que existem no universo. Cada um desses átomos possui a característica dada por Parmênides, que é um outro filósofo, de movimento e constituição das coisas. Mas, para Demócrito, esses átomos são muito, ao contrário do ser de Parmênides, que é apenas um. Então, dentro dessa ideia, dessa filosofia democritiana ou dos atomistas, é muito comum eles acreditar que o elemento que deu origem ao universo é justamente o átomo. E nesse contexto de discussão dessa filosofia, os filósofos, cada um vai defender que o que deu origem ao universo é uma dimensão elementar, ou seja, é um elemento. Vai ter filósofo que vai defender a água, o outro vai defender o oxigênio, o ar, o outro a terra, o outro fogo, então cada um deles vai ter uma teoria. E o Demócrito, no caso, vai defender a ideia do átomo, a menor partícula indivisível do qual tudo é constituído. Se Parmênides vai definir o ser como um só, Demócrito vem e fala, não é um só, são muitos átomos, são vários, que vai constituir todas as coisas que existem, tanto a dimensão mais concreta como a dimensão mais líquida. A própria água é composta de vários átomos, segundo Demócrito, a Terra, por sua vez, a natureza, o universo, todos os seres vivos, inclusive o ser humano. Então, para ele, viver é perceber e compreender que nós somos constituídos de átomos. O próprio ser humano, chega um momento que ele dá um exemplo lá da questão da morte e da vida. Quando você morre, o seu corpo ele vai se desintegrando, ele vai dizer que os átomos estão se dissipando. O ato do nascimento, do surgimento de uma vida, de uma pessoa ou de um ser vivo, é que os átomos estão se unindo, estão entrando em conexão, então aí forma a vida, o ser humano de vários átomos. Então pensar o mundo é justamente pensar essa brilhante organização atômica, e que nada passa desapercebido e que não seja constituído por átomo. E aí ele ainda fala, dentro da sua explicação filosófica, que existe o átomo e existe o vazio, ou seja, o vazio é o espaço do qual ali não tem nada, e é por onde o átomo, ou os átomos no plural, já que são vários, que vão se locomover, vão se movimentar. Que nesse período também é comum os filósofos estarem sempre buscando entender o movimento das coisas. Por que as coisas se transformam, se modificam, é de um jeito, de repente já está de outro, vai estar sempre mudando, passando por transformação. Isso era um grande questionamento dos filósofos da época. Tentar entender o movimento da natureza. Por que as coisas se modificam? O próprio homem, por que nós crescemos ao nascer, nos tornamos adultos, envelhecemos e morremos? Por que passamos por todas essas fases? A própria natureza, Então, por vários outros questionamentos e questões sobre isso, eles vão defender cada qual a sua teoria da origem do universo. E Demócrito vai afirmar com certa propriedade que tudo que existe é composto de átomo, então esse é o elemento primordial, é a físis, é a arqué que deu origem a todas as coisas. Então, alunos, é um pouco dentro dessas questões que iremos estudar em filosofia nesta semana. Desde já agradeço a atenção de vocês, e desejo aí uma boa semana de estudos e até a próxima aula. Tchau, alunos!